Bom dia, queridos irmãos. Mais uma vez estamos aqui para trazer a palavra de Deus para vocês. Espero que essa seja a última mensagem gravada. E conforme o governo anunciou, já tem a possibilidade de abrirmos as igrejas. Precisa só estar dentro dos requisitos que o governo estabeleceu. Então nós vamos estar observando isso e tentando tratar os documentos necessários e também as condições necessárias para que no próximo domingo a gente já possa estar na igreja. Vamos manter os irmãos informados durante a semana dos acontecimentos e se vamos estar aptos, segundo o comunicado que recebi. Precisa ser feita uma vistoria na igreja para ver se está dentro das condições. Então vamos passar isso para os irmãos na próxima semana e, se Deus assim permitir, no próximo domingo estaremos juntos para continuar louvando nosso Deus, aprendendo da sua palavra, mas aí dentro da igreja, se assim Deus o permitir. Convido os irmãos que abram suas Bíblias para o livro de Efésios, capítulo 2, versículos de 13 até o versículo 19, encerrando então nossa série sobre o aniversário da nossa igreja. Esse mês estamos comemorando o aniversário da igreja, tanto o Fernando quanto eu temos trazido desafios relacionados com o trabalho da igreja, o propósito da igreja, os objetivos da igreja e assim por diante. E hoje, para encerrar, então vamos também novamente estarmos tratando sobre este assunto. O título da nossa mensagem de hoje é Igreja, instrumento de Deus para cumprir seus propósitos. Aqui no livro de Efésios nós vamos fazer a leitura dos versículos de 13 até o versículo 19 do capítulo 2, que diz assim a palavra de Deus. Efésios capítulo 2, versículo 13. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo, porque Ele é a nossa paz, a qual de ambos fez um, e, tendo derribado a parede da separação que estava no meio, a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz, e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. E, vindo, evangelizou paz a vós outros, que estáveis longe, e paz também aos que estavam perto. Porque por ele, ambos, temos acesso ao Pai em um Espírito. Assim, já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus. Vamos orar. Querido Deus, nós agradecemos ao Senhor pelo privilégio de sermos chamados teus filhos, de sermos reconciliados pelo sangue de Jesus Cristo, que pagou o preço do nosso pecado para que pudéssemos ser feitos filhos de Deus. Nos ajuda, Senhor Deus, a cumprir aquilo que o Senhor tem determinado para nós nesses dias. Pedimos isso em nome de Cristo Jesus, o nosso Salvador. Amém. Aqui nesse texto nós vimos em alguns versículos ele dizendo ambos. Ambos quem? Judeus e gentios. Antes do período da igreja, nós sabemos que Deus escolheu o povo de Israel para ser o seu povo, para que através dele, do povo de Israel, viesse então o Messias que ele enviaria. E antes do início da igreja, Deus escolheu uma nação, o povo de Israel, para tratar com eles desde Abraão
até o nascimento de Cristo, ou até o estabelecimento da igreja. A igreja é um mistério que não foi revelado no Velho Testamento. Nós não vamos encontrar nenhuma passagem do Velho Testamento falando sobre a igreja. A igreja ela foi estabelecida, foi criada, tendo o fundamento Jesus Cristo. É interessante a gente notar que o corpo de Cristo, a igreja, ela é fundamentada em Cristo, ou seja, ele é o alicerce e ele também é o cabeça, ou seja, o líder ou a autoridade suprema. Ele tanto é o início quanto também o fim. E esse mistério que não foi revelado no Velho Testamento, Cristo agora vem para derramar o seu sangue na cruz, morrer, derramando o seu sangue na cruz pelo pagamento dos nossos pecados e, através disso, Deus reconciliar-se conosco e ele então para de trabalhar com os judeus especificamente como nação e agora ele vai para os gentios. Paulo, ele foi o apóstolo escolhido para os gentios. E Deus, aqui no livro de Efésios, Deus usando o apóstolo Paulo, dizendo, olha, agora tanto judeus quanto gentios, quando recebe Jesus Cristo como Salvador, quando tem a pedra fundamental como base da sua vida cristã, então tanto judeu quanto gentil passa agora a fazer parte da igreja. Então Jesus Cristo, ele é o alicerce da igreja. Jesus Cristo é a pedra angular e o cabeça da igreja. Nós vimos isso aqui no livro de Efésios 2, 19 a 22, também no livro de 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 11. Por causa do nosso tempo, nós não vamos observar todas essas referências, mas você pode ir lá e depois conferir cada uma delas. Jesus Cristo é a pedra fundamental, a pedra angular, a pedra de fundamento. Para a gente construir um edifício, primeiro fazemos as fundações. E na vida cristã, Jesus Cristo, ele é o fundamento da nossa vida cristã. Também temos os apóstolos que foram usados por Deus e por Cristo para poder dar o início à igreja. E nós vimos isso no livro de Mateus, capítulo 16, versículo 13 até o versículo 18, um versículo que às vezes é interpretado de uma forma errônea, quando Jesus Cristo pergunta para ele como é que essa igreja é fundamentada. Ela é fundamentada na afirmação de Pedro que diz, quando Jesus diz, e tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Ele está referindo à afirmação de Pedro, quando Pedro diz, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então, é em cima dessa afirmação, ou em cima de Cristo, que a igreja ela é fundamentada, ela é estabelecida. Também temos a palavra de Deus como um dos alicerces para a vida cristã. E nós vemos isso no livro de Atos, capítulo 2, versículo 42, 42 até 47, onde diz, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão e no partir do pão e nas orações. Então eles estavam, a palavra de Deus era a palavra dos apóstolos que vinham de Deus, era um dos fundamentos para a igreja. E o estabelecimento, na verdade, o início da igreja começou no livro de Atos, os primeiros capítulos, onde narra o dia de Pentecostes, a subida de Cristo e a descida do Espírito Santo. E a igreja é chamada, a primeira vez que aparece o nome igreja no Novo Testamento é no livro de Atos, capítulo 5, versículo 11, onde é mencionado igreja pela primeira vez. A era da igreja começou em Pentecostes e continuará até que a igreja seja arrebatada
no dia em que Cristo vier até os ares e nos convidar, nos chamar para Ele, e dando então o início do período da tribulação. A era da igreja então começa no dia de Pentecostes, na descida do Espírito Santo, e termina no dia do arrebatamento. Esse então é o período chamado de período da igreja. Deus ele estabeleceu a igreja para cumprir os seus propósitos. Esse foi o objetivo pelo qual Deus estabeleceu a sua igreja, a igreja, que é fundamentada em Cristo. Essa igreja foi criada, foi fundamentada, foi estabelecida por Deus para cumprir os seus propósitos. E nós vamos ver hoje quais foram os propósitos pelos quais a igreja foi estabelecida. Uma igreja que não estiver cumprindo esses propósitos, então ela não está sendo uma igreja fundamentada em Cristo e muito menos está fazendo o que Deus quer. O primeiro propósito pelo qual a igreja foi estabelecida, ela foi estabelecida para obedecer à grande comissão. Esse é o primeiro propósito pelo qual a igreja foi estabelecida, para obedecer à grande comissão. Onde nós encontramos isso? No livro de Mateus, capítulo 28, versículo 18 até o versículo 20. Mateus, capítulo 28, versículo 18, para que a gente possa entender o que Deus está querendo dizer. Mateus, capítulo 28, versículo de 18 até o versículo 20. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. A grande comissão que Deus deu à igreja foi de ir por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura, como ele fala também em Marcos 16, 15. Ide, portanto, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Alguns têm cumprido apenas essa ordem, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Mas a grande comissão não é só isso. Diz que nós devemos pregar o evangelho a toda criatura, mas ensiná-los a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Então, a grande comissão não é simplesmente pregar o evangelho, mas também instruir, treinar essas pessoas, nós chamamos de discipulado. Discipular essas pessoas para que elas possam também fazer o mesmo com outras. Eu vejo que o só evangelizar está cumprindo apenas parte da grande comissão, ou está cumprindo parte do propósito pelo qual a igreja foi estabelecida. Ela foi estabelecida para obedecer à grande comissão, que é ir por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura, mas também ensiná-los a guardar todas as coisas que ele tem ordenado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Atos 1:8 também diz: Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria e até aos confins da terra. Por isso nós devemos pregar o evangelho e instruir aquelas pessoas que aceitaram o evangelho, ensiná-las na palavra de Deus, instruí-las na palavra de Deus, para que elas possam fazer a mesma coisa e, através disso, vai proclamando o evangelho até que todo mundo possa ouvir da palavra de Deus, ouvir do evangelho. Atos, capítulo 2, versículo 42, diz: E perseveravam na doutrina dos apóstolos, na oração e no partir do pão.
E 2 Timóteo 3,16 e 17 diz: toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado em toda boa obra. O só evangelizar não está cumprindo a grande comissão. A grande comissão envolve evangelismo e treinamento. Evangelização e treinamento. Por isso, para que a gente possa, como igreja, para que a gente possa cumprir o primeiro propósito pelo qual a nossa igreja foi estabelecida, nós temos que estar envolvido em evangelizar e treinar as pessoas que reconhecem ou que aceitam esse evangelho. O que é o evangelho? As boas novas da morte, sepultamento e ressurreição de Cristo. Precisamos fazer isso. Isso não é responsabilidade dos missionários, isso não é responsabilidade de um grupo específico. É responsabilidade de todos nós que somos salvos, que reconhecemos Jesus Cristo como nosso Salvador. A grande comissão é para cada filho de Deus, para cada crente. O pensamento que só o pastor ele é responsável para evangelizar. Essa teoria é errada. Na verdade, nós somos salvos, os salvos, né, somos comparados com um rebanho, o rebanho de Deus. E você sabe que quem reproduz dentro do rebanho não é o pastor. Quem reproduz são as ovelhas. As ovelhas é que têm que procriar. Por isso, eu tenho a responsabilidade de desenvolver, procriar a minha salvação. Fazer com que mais pessoas reconheçam Jesus Cristo como meu Salvador. Assim eu estou reproduzindo aquilo que eu ouvi, aquilo que eu entendi. Certo? Então, a grande comissão é o primeiro propósito pelo qual a igreja foi estabelecida. Mas a igreja foi estabelecida para cumprir os propósitos de Deus, e o segundo propósito de Deus pelo qual a igreja foi estabelecida é ministrar no poder do Espírito Santo, sendo capacitado pelo Espírito Santo, estudando a palavra de Deus, estudando a Bíblia, treinando e aprendendo mais de Deus, é que eu vou poder ter essa capacidade para poder cumprir esse propósito de ministrar, ensinar no poder do Espírito Santo. Essa é uma outra teoria errada de, eu posso subir lá no púlpito e na hora o Espírito Santo vai me capacitar. Não, ele vai te capacitar de acordo com o ensinamento que você obteve anteriormente. Efésios capítulo 3, versículo 20, diz assim. Efésios capítulo 3, versículo 20. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos e pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. O poder, o nosso poder de pregar, de ensinar, de evangelizar ou de fazer qualquer outra coisa na obra de Deus, não vem de nós mesmos, vem do Espírito Santo. Então, qualquer coisa que fizermos, devemos fazer na dependência do Espírito Santo, esperando a capacitação que vem dele. Capítulo 1 de Efésios, versículos 18 e versículo 19, diz assim: iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual é a riqueza da glória da sua herança nos santos e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. O nosso poder de ensinar, de pregar, de fazer qualquer trabalho na obra de Deus vem do Espírito Santo que nos capacita. Se você tem isso na sua mente, eu só vou fazer algo para Deus quando eu estiver capacitado para isso. Você nunca vai fazer. Se você não depender
da capacitação do Espírito Santo, então você não vai fazer nada. Você precisa estudar, se preparar, mas o poder, a capacitação, vem do Espírito Santo. Ele é que te ilumina, ele é que te ensina e ele é que vai te dar essa capacidade, coragem, ele que vai te dar disposição, ele é que vai te dar tranquilidade quando você estiver fazendo as coisas para Deus. Se você fizer algo ou tiver esperando capacitação pessoal para fazer algo para Deus, você nunca vai conseguir fazer. E assim você vai estar deixando de cumprir esse propósito de Deus pelo qual ele estabeleceu a igreja. Então, Deus estabeleceu a igreja para cumprir os seus propósitos. Primeiro propósito pelo qual a igreja foi estabelecida, para obedecer à grande comissão, ir por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, mas também ensinar cada um a guardar todas as coisas que Deus tem ensinado. Segundo propósito pelo qual Deus estabeleceu a igreja foi para ministrar no poder do Espírito Santo. E o terceiro propósito pelo qual a igreja foi estabelecida foi para reunirmos regularmente. Infelizmente, já tem 3 meses que esse propósito a gente não estava seguindo literalmente, porque nós estamos sendo impedidos de nos reunirmos regularmente na igreja. Mas sempre que podíamos, a gente estava aqui pregando, ensinando para que você na sua casa, junto com a sua família, pudesse fazer a sua reunião ali dentro do seu convívio, para que a gente estivesse cumprindo, mesmo assim, mesmo distante da igreja, estávamos cumprindo esse requisito, né, ou esse propósito pelo qual a igreja foi estabelecida. E nesse reunir regularmente, qual é o objetivo disso? Para ter comunhão com os irmãos, Atos 2, 42 a 45, fala sobre isso. Diariamente perseveravam unânimes no templo e partiam o pão de casa em casa e perseveravam na doutrina dos apóstolos e assim por diante. Eles estavam diariamente juntos, se reunindo regularmente na medida do possível, para adorar e orar diante de Deus. Atos capítulo 6, versículo 4 e Efésios capítulo 6, versículo 18 até o versículo 20. Nós vamos ficar com esses versículos para a gente ler. Efésios capítulo 6, versículos 18 a 20, diz assim a palavra de Deus. Efésios 6, 18 a 20. Com toda a oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isso vigiando com toda a perseverança e súplica por todos os santos e também por mim, para que me seja dada, no abrir da minha boca, a palavra para com a intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que, em Cristo, eu seja ousado para falar como me cumpre fazê-lo. Paulo estava aqui apelando para os efésios, para que eles pudessem continuar orando por ele, para que ele pudesse continuar cumprindo o propósito dele. Esse é o objetivo da igreja, se reunir regularmente, cumprindo o terceiro propósito pelo qual a igreja foi estabelecida, reunir regularmente para ter comunhão com os irmãos, para adoração e oração e louvor, e para encorajamento e exortação mútuas, conforme Hebreus capítulo 10, versículo 25, que diz: não deixemos de congregar, como é costume de alguns. Essa congregação, esse participar da igreja vai vos fortalecer, vai nos fortalecer, vai nos dar encorajamento e vai nos ajudar, estar exortando uns aos outros, e assim vamos crescendo espiritualmente. Os propósitos pelos quais a igreja foi estabelecida: cumprir a grande comissão, ministrar no poder do Espírito Santo e reunir
regularmente. E o quarto propósito pelo qual a igreja foi estabelecida foi para perpetuar o ministério de Cristo sobre a terra. O ministério de Cristo seja lembrado na terra até o fim. Esse é o nosso objetivo, esse é o nosso propósito. Levar o evangelho para as pessoas de uma forma que não deixamos morrer. Foi passado isso para os apóstolos, e eles fizeram isso muito bem. Passou para a sua nova geração o ministério de Cristo. O que Cristo veio fazer? Veio ensinar como é que devemos ser, como é que nós devemos viver como cristãos. E isso foi passado para os discípulos. Cristo disse, vocês agora vão fazer isso. Eu estou indo embora, estou indo para o céu, e vocês são responsáveis para fazer isso. E eles perguntaram, mas como é que nós vamos fazer? Ele disse, eu vou para o Pai e vou vos enviar um outro Consolador, para que ele fique para sempre convosco, para que vocês possam depender dele, para que vocês possam continuar isso. Então o apóstolo Paulo fez também, e ele disse, sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo, e passe isso adiante. E nós estamos aqui fazendo isso para que as próximas gerações não esqueçam desse propósito de Deus de ter estabelecido a sua igreja, para tornar eterno o ministério de Cristo, não deixar morrer o que Cristo veio fazer. É minha responsabilidade, é sua responsabilidade, é responsabilidade da nossa igreja. Quando nós paramos de fazer isso, então nós estamos descumprindo o propósito pelo qual a igreja foi estabelecida. Não estamos colaborando, não estamos contribuindo para o cumprimento do propósito de Deus. O primeiro propósito de Deus de estabelecer a igreja foi para que nós cumpríssemos ou obedecêssemos a grande comissão. O segundo foi para que a gente pudesse ministrar no poder do Espírito Santo. O terceiro para que a gente pudesse nos reunir regularmente. O quarto para que nós pudéssemos tornar perpétua o ministério de Cristo, não deixar isso morrer. O quinto propósito pelo qual a igreja foi estabelecida foi para promover a justiça de Deus no mundo. Para promover a justiça de Deus no mundo. Nós somos responsáveis para mostrar para o mundo que Deus é justo e Ele quer que nós também sejamos justos. A igreja deveria fazer boas obras e ser vista como luz de santidade em meio às trevas do pecado e do mal nesse mundo. Esse deve ser o papel da igreja. Fazer boas obras de forma que a nossa igreja ou as igrejas sejam vistas como luzeiro no meio do mundo, para que as pessoas possam ver e querer também andar na luz. Efésios capítulo 2, versículo 10, diz assim, pois somos a feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. As boas obras são feitas para o crente desenvolver. Nós não somos salvos pelas boas obras, por praticar boas obras, mas nós, como salvos, devemos praticar boas obras. O salvo foi salvo justamente para isso, para praticar as boas obras. E você pode ver isso também em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 11 e 12, Filipenses 2, versículo 14, Efésios capítulo 4, versículo 17 e Hebreus 10, 24, relatando isso também. Nós fomos salvos para praticar boas obras. Não podemos fazer boas obras pensando em ser salvo através dessas boas obras, mas, como salvos, precisamos praticar
boas obras, porque foi para isso que nós fomos criados, conforme o versículo 10 do capítulo 2 de Efésios. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus, de antemão, preparou para que andássemos nelas. O salvo precisa praticar, deve praticar boas obras, porque se ele não faz isso, ele não está promovendo a justiça de Deus no mundo. Essas boas obras são as coisas que Deus deixou estabelecido na sua palavra e que devemos praticar. Infelizmente, essa questão de salvos não serem honestos, não fazerem coisas boas, mancha o nome de Cristo. Chegou uma época no Brasil em que a pessoa era perguntada: de que religião você é? A pessoa dizia: eu sou crente. E não confio em você. Estava descumprindo o propósito de Deus pelo qual ele tinha sido salvo, para promover a justiça de Deus, e ele não estava sendo justo, estava praticando más obras, e essas más obras estavam sendo mau testemunho para as pessoas, e se ele fosse falar de Cristo para alguém, a pessoa ia dizer: eu ser crente como você? Não quero. E muitas vezes nós agimos dessa maneira. Nós dizemos ser filhos de Deus, nós dizemos ser seguidores de Cristo, nós dizemos ser cristãos, mas fazemos as coisas erradas, e as pessoas que estão ao nosso redor certamente vão dizer: eu ser crente como fulano ou cicrano? De forma nenhuma. Por essa razão, nós estamos descumprindo o propósito de Deus de estabelecer a igreja para cumprir o propósito de promover a justiça de Deus. Até aqui, vimos 5 propósitos, na verdade, pelos quais a igreja foi estabelecida. Primeiro, para promover para obedecer à grande comissão. Segundo, para ministrar no poder do Espírito Santo. Terceiro, para nos reunirmos regularmente. Quarto, para perpetuar o ministério de Cristo sobre a terra. O quinto, para promover a justiça de Deus no mundo, para se purificar como noiva de Cristo. A igreja, conforme Efésios capítulo 2, versículos 6 e 7, diz assim: e, juntamente com ele, nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua grandeza, da sua graça, em bondade para conosco em Cristo Jesus. Posicionalmente, a igreja, como noiva de Cristo, ela já é pura, mas na prática ela tem muito a se purificar e fazer através da disciplina dentro da igreja e no tratamento do pecado dentro da igreja. Isso inclui a purificação de imoralidade, de dissensões, de orgulho, de engano, de falsidade, de ensino falso, de avareza e etc. e etc. Então, posicionalmente, nós já somos considerados justos, puros, mas cotidianamente nós precisamos nos purificar a cada dia. Como igreja, nós precisamos nos purificar, como Apocalipse capítulo 19, versículo 7, fala da maneira como a noiva se prepara para o noivo. Assim deve ser a igreja, para que a gente possa ser apresentado diante de Deus. Efésios capítulo 5 também fala sobre essa questão dessa comparação, né, da igreja com a noiva, ou da igreja com a esposa e o marido.
E Atos capítulo 5 também fala sobre isso, Romanos capítulo 16, 1 Coríntios capítulo 5, Mateus capítulo 18 e 1 Coríntios capítulo 3, tudo fala sobre essa questão de purificação. Nós precisamos tomar cuidado para nos purificar, para sermos apresentados diante de Deus como noiva para o seu noivo no dia do arrebatamento. E como nós fazemos isso? Através de tratar o pecado como ele é, né? 1 Coríntios fala sobre a questão da igreja de Corinto, não estava tratando o pecado de alguém ali dentro, e Paulo diz, olha, vocês precisam tratar isso porque isso está manchando a obra de Cristo e Deus não está satisfeito com essa atitude. Como igreja, nós precisamos nos purificar dia a dia. Por isso, quando a gente encobre o pecado de alguém, nós estamos manchando ou nós estamos deixando de apresentar essa igreja pura diante de Deus. Se eu vejo alguém cometendo um pecado, eu tenho a responsabilidade de agir, como Mateus capítulo 18 fala, e procurar essa pessoa e dizer, olha, o seu testemunho está manchando o testemunho da igreja e estamos deixando de cumprir o propósito de Deus, que é se purificar como noiva de Cristo. Precisamos reconhecer os nossos erros, os nossos pecados e nos manter puros, para que no dia do arrebatamento nós, como igreja, sejamos apresentados como noiva, aquela que o noivo ansiosamente espera. Não ter aquela decepção de dizer, eu esperava que você fosse uma pessoa que se tivesse guardado para mim e você realmente não tem pureza nenhuma. Dessa forma, como igreja, nós temos que tomar esse cuidado. E talvez esse seja um dos requisitos mais difíceis de cumprir dentro dos propósitos pelos quais a igreja foi estabelecida, de manter ou de se purificar como noiva de Cristo. Muitos de nós não tratamos as coisas como o pecado como deve ser tratado, e isso vai deixando a igreja impura, e Deus não fica satisfeito com essas nossas atitudes, essas nossas ações. Precisamos nos purificar. E, chegando ao fim, o último propósito pelo qual a igreja foi estabelecida foi para glorificar a Deus. Para glorificar a Deus. Quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Temos que ter isso em nossa mente. Tudo que eu fizer dentro da igreja, eu devo estar fazendo, como igreja, eu devo estar fazendo para glorificar a Deus. O propósito último da igreja é glorificar a Deus no mundo presente e nas eras vindouras. Nós temos essa responsabilidade de glorificar a Deus em todas as nossas ações. Efésios capítulo 1, vamos ler alguns versículos aí que fala sobre esse propósito de Deus para a sua igreja. Efésios capítulo 1, versículos 5 e 6, diz assim, nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade, para louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado. E versículo 12, de capítulo 1 ainda de Efésios. A fim de sermos, para louvor da sua glória, nós, os que de antemão esperamos em Cristo. Deus, e Efésios capítulo 3, versículos 20 e 21. Só uma página aí à frente, 3, 20 e 21. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. A ele seja a glória na igreja
e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Nós, como igreja, fomos estabelecidos, fomos criados, ou a igreja foi criada, foi estabelecida para glorificar a Deus. Para glorificar a Deus. Esse é o nosso sétimo e último requisito pelo qual a igreja foi estabelecida. Será que nós estamos realmente cumprindo esses propósitos pelos quais a igreja foi estabelecida? A igreja foi estabelecida para obedecer à grande comissão, evangelizar e discipular as pessoas. Segundo o propósito pelo qual a igreja foi estabelecida, para manter ou para ministrar no poder do Espírito Santo, não simplesmente fazer aquilo que eu acho que sou capaz, mas depender do Espírito Santo. Terceiro, propósito pelo qual a igreja foi estabelecida, para reunir regularmente. Graças a Deus, pelo menos no tempo que a nossa igreja tem de vida, a maioria das pessoas procuravam estar lá regularmente. Mas algumas pessoas chegavam no domingo, qualquer outra alternativa que tinha. Domingo que vem eu vou à igreja, tem igreja todo domingo mesmo. Não, devemos estar lá reunindo regularmente, para ter comunhão com os irmãos, para adoração, oração e louvor a nosso Deus, para encorajamento e exortação mútua. O quarto propósito pelo qual a igreja foi estabelecida, para perpetuar o ministério de Cristo na terra. Quinto propósito, para promover a justiça de Deus no mundo. Sexto propósito, pelo qual a igreja foi estabelecida, para se purificar como noiva de Cristo. E o sétimo propósito, pelo qual a igreja foi estabelecida, para glorificar a Deus. O que você tem feito o que você tem feito na sua vida cristã? O que você tem feito tem contribuído para o cumprimento dos propósitos de Deus aqui na Terra? Pense nisso. Devemos estar cientes de que Deus estabeleceu a igreja para cumprir os seus propósitos. E depende de mim, depende de si, para que esses propósitos sejam cumpridos. Maravilhoso Deus, obrigado mais uma vez pela Tua palavra. Nos ajuda, Senhor Deus, a cumprir os propósitos pelos quais o Senhor estabeleceu a nossa igreja. Nos abençoe e nos guarde no decorrer dessa semana. Pedimos isso em nome de Cristo. Amém. Então aguarde novas informações e espero em Deus que no próximo domingo estejamos juntos na igreja. Uma boa semana para todos. Deus vos abençoe.